Boa noite, mano. Boa noite, amigos. Vamos dar início à coletiva do técnico Mano Menezes. Boa noite, mano. Meu nome é Wilson. Minha primeira entrevista coletiva. É um prazer recebê-lo aí. Apesar dos 3 gols marcados na partida, o Fluminense apresentou dificuldade na criação de chances de gol, algo que aconteceu em outras partidas dessa temporada e da temporada anterior. Como você acha que pode encontrar soluções para esse problema dentro do elenco atual? Bom, primeiro dizer que marcamos 3 e poderíamos ter feito 5, 6, mesmo com todas essas dificuldades aí que tu mencionou. E foi exatamente esses 3 gols marcados que nos deram a terceira colocação do quadrangular. Porque, na verdade, foi esse que no final acabou sendo o desempate com o Vasco, que era o adversário que está com a mesma pontuação que a gente. Achei que o primeiro tempo nós tivemos mais dificuldade. Sabíamos mais ou menos como o Bangu ia vir, como poderia vir, fez o que deveria fazer. Mas eu acho que o maior problema nosso no jogo não foi a criação. Foi a maneira como nós nos comportamos quando tivemos dificuldades para criar. Isso é mais importante do que tudo. Porque você não pode ceder 2 gols ao Bangu na circunstância que cedemos. Já tínhamos sofrido 2 jogadas pela esquerda no primeiro tempo. Uma delas a bola passou durante toda a área. Outra, Ignacio rebateu. E a terceira fizemos o gol contra, né? Quando uma equipe tem dificuldade para criar, porque a outra está com linha bastante baixa, e você tem que ter mais calma, você tem que saber rodar bem a bola, você tem que se manter organizado, você tem que atacar marcando para não dar o contra-ataque para o adversário. E eu achei a equipe muito nervosa, pouco tensa, eu diria, para tentar atingir o objetivo, que era o objetivo da tarde, primeiro a classificação e depois o terceiro lugar. É isso que precisamos melhorar. A gente errou bastante quando teve essa dificuldade, e depois errou de novo quando conseguiu a tranquilidade do 3-1. O jogo sempre esteve pela beirada para nós no segundo tempo. A gente melhorou bastante os 2 lados, com a entrada de Serna aqui. Deu uma passagem de jogada bem aguda com ele, Arias e Samuel. A gente inverteu o posicionamento dos laterais. A gente iniciou o segundo tempo com o Fuentes mais alto, Samuel Xavier mais baixo. Segunda parte a gente empurrou Samuel mais para frente, segurou o Fuentes um pouco mais, para que tivesse uma força pelo lado direito que no primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de ter. Quando essa força apareceu, a gente fez o 3-1, e nessa hora cometemos o erro de novo de tentar forçar a jogada por dentro. Aliás, a jogada da penalidade máxima que sofremos, ela começa com uma jogada por dentro, em que perdemos a bola e que pelo lado estava muito livre para a gente trabalhar, como a gente fez o gol. E é isso que tem que saber equilibrar bem, usar o lugar certo, onde estamos levando vantagem. Estamos levando uma vantagem muito boa aqui no lado esquerdo de defesa deles, direito nosso. E aí a gente errou um pouco. Talvez por característica, né? A gente perdeu um jogador que é mais cerebral, o jogador que dá time, que é o jogador que segura a bola, o jogador que acelera quando é de acelerar, segura quando é de segurar. E ao trazer áreas para dentro, a gente tem um jogador mais condutor, um jogador que sempre parte em direção à área do adversário. E às vezes não é hora de você fazer isso, então temos que ter um pouquinho de calma, de equilíbrio. Achei que conseguimos o objetivo, mas diferentemente do jogo que fizemos contra o Nova Iguaçu, que foi um bom jogo, hoje não conseguimos entregar um jogo tão bom. Talvez até em função de estar jogando contra um adversário que não arriscava mais nada, que estava de sangue doce, e a gente com toda essa pressão.
mas temos que passar por isso para ficar mais maduro, para ficar mais preparados para aquilo que vem pela frente. Mano, boa noite. Leandro Quintela, Resenha Tricolor 1902. Mano, como explicar uma partida tão abaixo da crítica, principalmente no primeiro tempo, com o time marcando em bloco médio durante boa parte do jogo, precisando fazer gols, passes de segurança ao invés de passes mais verticais, e o time mostrando muita insegurança, né? Como conquistar a regularidade em tão pouco tempo para a próxima fase, para semifinais do Campeonato Carioca? Obrigado. A gente já fez jogos melhores. A gente não pode pegar um jogo que a gente não fez bem para querer classificar a equipe com problemas que ela não tem. Ela tem seus problemas, como todos têm no campeonato. Hoje não fez um jogo tão bom, mas atingiu o seu objetivo. Tenho certeza que depois de atingir o objetivo, as circunstâncias favorecerão que os jogos sejam melhores. Oi, Manu. Oi. Conseguiu o objetivo. Vou partir disso aí. Vou olhar para frente, tá? Copa do Brasil, viagem longa, um jogo, eliminatória simples, sequência. Jogo de ida, né, da semifinal, adversário é o Volta Redonda, que tem a vantagem, né? A gente não pode também descartar isso. Não se descarta nada, é mérito deles. Pois é. Será uma campanha melhor do que a nossa. Exato. Você teve uma semana inteira que não terá. Como é que vai ser aí? O que você tá. Porque assim, foi o que você falou, o time hoje baixou de rendimento em relação ao último jogo. Você teve uma semana, ok, teve um dia de folga segunda, mas o restante para trabalhar. Coisa que não terá, com viagem longa, né? No meio disso aí. Como é que você está planejando para que esse time evolua sem essa semana, enfim? De repente segurar um pouquinho os jogadores, usar mais outros que você não tem usado, enfim. Vamos tentar colher aquilo que plantamos nessa semana que não tivemos jogo. Quando você tem um pacote como temos pela frente, ainda não tínhamos a certeza do que ia acontecer, precisávamos do jogo de hoje. E quando se faz um treinamento de semana inteira, você tenta ganhar combustível para enfrentar essa maratona que tem pela frente. E também ganhar jogadores que estejam tão preparados quanto os outros que iniciaram a partida, porque será necessário, sem dúvida nenhuma, ter mais do que 11, 12 jogadores para você jogar 3 jogos numa sequência como nós vamos jogar. Jogamos hoje, jogamos na quarta, ainda não sabemos se vai ser sábado ou domingo, porque ainda não está marcado o jogo com Volta Redonda. Então você tem que ter essa capacidade de entender isso, e depois, se passar na Copa do Brasil, é bem provável que na quarta-feira de cinza teremos outro enfrentamento de Copa do Brasil. Então nessa hora a gente tinha que tentar encher o tanque para poder suportar e render bem os jogos que teremos pela frente. Boa noite, mano, tudo bem? Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você me respondesse se você já sabe alguma coisa do Águia de Marabá e se esses 15 minutos assim, do segundo tempo iniciais é o Fluminense ideal. Obrigado. Bom, como comportamento, penso que é mais perto daquilo que queremos, conseguimos adiantar mais. Primeiro tempo tivemos longe, não entramos com eu diria assim, a concentração parece necessária, estivemos lento de raciocínio, estivemos lento de comportamento. Isso transmite uma apatia que irrita o torcedor e vai irritando às vezes a gente. Tanto irrita o time que você começa a tomar decisões erradas, aí piora, né? Começamos tendo bola longa, perdemos o controle de alguns minutos do jogo, sempre é o pior caminho. Segunda parte, voltou um pouquinho tenso, porque o ambiente estava tenso do estádio, isso transmite para a equipe, mas depois ela retomou o jogo. Então ela teve um comportamento para ser o merecedor da vitória e da vaga. Vamos caminhar, vamos com calma, é a hora de pensar tudo bem, fazer as escolhas certas. Eu acho que a gente tem capacidade para fazer a semifinal num nível como fizemos o jogo diante do Flamengo, quando fizemos o jogo diante do Nova Iguaçu, como fizemos o jogo diante do Vasco. São 3 jogos que para mim servem mais de parâmetro do que o jogo de hoje.
que tinha suas características muito peculiares. Então, é a hora do conhecimento, é a hora da calma, também a hora da cobrança, porque em cima dessa cobrança que a gente estabelece o nível que queremos estar, mas tem que mostrar o caminho para os jogadores depois dessa cobrança, para que eles se sintam seguros e entendam como nós vamos fazer para atingir os nossos objetivos dessa semana que tem pela frente. Mano, boa noite, tudo bem? Bem. Primeiro tempo com muitas dificuldades, a torcida vaiou na saída. Segundo tempo, com a entrada do Serna, o time conseguiu dar um gás, mas mesmo assim ainda tomou outro gol pro Bangu, que só tinha feito 2 gols no campeonato inteiro, e agora fez 2 hoje também. Qual a impressão que fica para essa semana de decisões e para chegar para o Campeonato Carioca? O que o torcedor vai achar? Eu entendo o torcedor quando ele fica ansioso, quando ele vê uma coisa que ele não está gostando, ele tem o direito de fazer e ter o comportamento que ele quer, mas eu tenho certeza absoluta que não seremos o jogo de hoje. Seremos o Fluminense dos 3 jogos que acabei de citar, que são contra adversários muito mais qualificados, adversários que exigiram muito mais defensivamente da gente, e a gente não cometeu os mesmos equívocos que cometemos hoje, e certamente cometemos, por isso que terminou 3-2. Mano, em algumas respostas você até comentou sobre a questão de ter um jogador que cadencia, que coloca mais velocidade quando tem que coloca, assim, segura o jogo quando tem que segurar, são características do Ganso, né? Também é um jogador que ainda não está à disposição. Se você poderia falar como é que está essa expectativa para esse retorno dele, de exames e tal, e se você, por mais, eu sei que não é em breve, né, mas são momentos decisivos que o Fluminense vai enfrentar agora. Tem algum jogador que você imagina que consiga fazer esse tipo de situação quando você precisar de cadenciar o jogo e tal? Porque você tem jogadores agora, o Everaldo, que está à disposição, o Otávio. Sei que não são as mesmas características do Ganso, mas talvez possam segurar, enfim, ou dar velocidade quando você precisar. Eu acredito muito em equipe, né? Mesmo com todas as virtudes do Ganso, que todos, acho que comungamos da mesma ideia, acho que a equipe precisa encontrar soluções de forma mais equilibrada. Então, se você não tem um jogador só, resumindo tudo isso que a gente quer, talvez nós temos que compor com 2, 3 jogadores num setor que cada um vai dando um pouquinho mais de armação para a equipe, para ajudar ela a ter essa qualidade de jogo melhor quando enfrenta um adversário tão baixo. Penso também que não vai ser a situação dos jogos que temos pela frente. Todos estarão jogando alguma coisa, né? Da mesma maneira que temos que ganhar do Águia de Marabá, eles também têm que nos ganhar, né? Da mesma maneira que temos que ganhar do Volta Redonda, o Volta Redonda tem time e também vai tentar nos ganhar. Então se estabelece outro tipo de responsabilidade no jogo, um outro tipo de pressão mais compartilhada, que nem eu falo sempre, que não recaia só sobre uma equipe quando você entra em campo. Então isso muda a história do jogo, e tenho certeza que a equipe também vai ter outro tipo de comportamento para solucionar esses problemas. Às vezes as coisas não vão só na técnica, não vão só na organização, às vezes elas vão no algo mais, todo mundo vai no algo mais. Tem tanta gente aí que às vezes o jogo está complicado, decide numa bola parada, né? E a gente precisa melhorar um pouquinho, falo isso porque é assim que funciona. Então, são pequenos detalhes que se ajustam nessa hora decisiva, quando chega, e também sabendo que quando se chega, a história é diferente. Boa noite, mano. Desculpa, eu não respondi a questão do Ganso, tá? Ganso tem um exame marcado para 27, e aí que nós teremos uma ideia do que teremos pela frente, né? Temos que esperar até lá não temos nenhuma informação que vocês já não têm. Aqui, mano.
Boa noite, mano. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Você já abordou alguns assuntos do jogo de hoje, eu queria ir um pouco para outro caminho. Queria que você comentasse um pouco das características que esse elenco te proporciona, até pensando para o resto da temporada. A janela do Fluminense veio com jogadores com características diferentes em cada posição, acho que isso ficou bem nítido, né? Uma pergunta bem direta, assim, esse elenco ele foi montado pensando mais em se adaptar ao estilo de jogo do adversário, jogo a jogo, ou você tem em mente um time ideal, um 11 ideal, por exemplo? Obrigado. Muito difícil ter 11 ideal hoje, né? No futebol que se joga de 3 em 3 dias. Então você tem que ter uma ideia. E a partir dessa ideia você trabalhar para que todos, entendendo a ideia, possam se comportar e executar aquilo que você pensa. O Fluminense não pode só reagir em cima de adversário, porque você pega um adversário como o Bangu e você tem que propor, né? Então você tem que ter soluções de time que propõe também. A diferença um pouco, e para que o torcedor entenda, e vocês também, quando vai se buscar característica um pouco diferente, é porque às vezes temos um volume de jogo pelo lado, como tivemos hoje, e temos que ter presença diária. Temos que ter alguém que tenha a característica de disputa, de vencer disputa, de ser um bom cabeceador, por exemplo. Então, isso vai fazendo com que a equipe encontre soluções para a característica de jogador. Todas elas são dominantes. Todas elas a tua equipe está dominando o jogo, né? E às vezes podemos fazer com 2 jogadores mais. Então vamos trabalhando, porque os jogadores acabaram de chegar. Nós apresentamos 2 jogadores na segunda-feira, né? Eu entendo essa ansiedade, mas o treinador em si ele não é um sujeito milagroso. Ele precisa trabalhar agora com os jogadores que chegaram, conhecê-los individualmente, porque você tem uma ideia quando eles estão trabalhando em outro lugar, ver como eles se comportam, como eles entendem aquilo que é pedido, né? E é isso que nós vamos fazer com os jogadores que chegaram. Acho que o Otávio, por exemplo, tem característica de primeira função, uma coisa que às vezes sofremos um pouco, a falta. Sofremos porque escolhemos 2 segundos homens, porque não temos tanta armação por dentro, temos um pouco de dificuldade, então achamos que colocando 2 segundos homens, você minimiza um pouco isso, tá? Mas aí perdemos um pouquinho às vezes no combate, na disputa, porque hoje, por exemplo, quando iniciou a segunda jogada do pênalti, nós disputamos a bola 3 vezes. A bola, as 3 vezes ela teve para nós e deixamos escapar, né? Isso às vezes é da característica do jogador. Tem jogador que sabe se comportar melhor nessa hora. E é isso que eu quero que a equipe vá ganhando com os jogadores que chegaram, para que ela seja mais completa, para que ela seja mais madura em todos os momentos do jogo. Na última que vai encerrar. Boa noite, mano. Eu queria saber de você se você espera um jogo de características semelhantes jogando contra o Águia de Marabá no meio de semana, por ser um time que em termos de investimento é muito menor, e como ter uma solução diferente do que teve hoje? Olha, a gente acompanhou já, porque a gente já vai adiantando algumas coisas sobre o adversário que temos pela frente. Culturalmente, o jogo do Nordeste não é um jogo tão defensivo, por exemplo, como o jogo do Sul do país. Mesmo que a equipe não tenha a mesma capacidade de investimento, o jogo é jogado um pouquinho diferente, tá? Então, não podemos escolher como o adversário joga. Temos que encontrar soluções para cada maneira que eles se comportem. E é isso que nós vamos tentar fazer na quarta-feira. Obrigado, mano. Um abraço. Gente, muito obrigado.